Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entrar na nossa terceira videoaula, né? Nós vamos falar, seguindo a sequência das nossas aulas aí. Primeiro vamos relembrar um pouquinho. Primeiro foi a questão da gestão de pessoas, tá? Os exemplos e os conceitos de modo geral. O segundo nós falamos sobre a questão do recrutamento e seleção. E no terceiro ponto, no terceiro slide de hoje, nós vamos falar sobre o ambiente da empresa, propriamente dita, como já foi combinado anteriormente. Mais uma vez eu peço que todos deem uma lida no material, não se detém apenas à leitura do material, procure outros materiais, outros livros, como consta na bibliografia de nossas atividades. Vamos começar? Para o entendimento geral desse ambiente organizacional, gente, hoje existe uma palavra muito colocada para todos, a ideia de cultura organizacional. Bom, nós sabemos que existe culturas de determinadas regiões, de determinados países. Ouvimos muito essa palavra. Mas quando nós relacionamos a palavra cultura para o ambiente organizacional, o que é que nós queremos dizer? Acompanhe o slide. É um padrão de assuntos básicos, compartilhados, que um grupo aprendeu como maneira de resolver os seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que funciona bem, a ponto de ser considerado válido e desejável para ser transmitido aos novos membros como maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação aos seus problemas. A cultura, gente, ela resume padrão de assuntos básicos compartilhados, meios, grupos, determinadas empresas, digamos assim, sistemas que são aplicados dentro dela. No segundo slide, aí eu coloco a essência da cultura de uma organização provém da maneira como a organização faz os negócios, a maneira como ela trata clientes e empregados e o grau de autonomia ou liberdade que existe nos departamentos ou escritórios e o grau de lealdade expressado pelos empregados a respeito da organização. Esse colaborador, esse funcionário, essa pessoa que faz parte dentro do ambiente organizacional, ela tem que fazer parte de uma determinada cultura de uma empresa que já existe, ou determinado meio que já existe. Bom, esse próximo slide é interessante, eu peço a atenção de vocês. Ele mostra os aspectos formais e abertos e os aspectos informais e ocultos, relacionados a esse processo dessa cultura organizacional como um todo. Você tem aí uma pirâmide, né, como mostra esses dois slides desses dois tópicos amarelos. Lá em cima nós temos o quê? Os aspectos formais, estrutura organizacional, títulos e descrições de cargos, objetivos e estratégias, técnicas e práticas operacionais, políticas e diretrizes de pessoal, métodos e procedimentos, medidas de produtividade física e financeira, como no topo da pirâmide para o entendimento. Nos aspectos informais, que são ocultos, você tem aí padrão de influenciação e de poder, percepção e atitudes das pessoas, sentimentos e normas de grupo, valores e expectativas, padrão das interações informais, normas grupais e relações afetivas. Ou seja, no de cima nós temos componentes visíveis que são o quê? Para os aspectos operacionais e a tarefa. O que é que a empresa necessita, né, nesses que é publicamente observável? Nessa parte de baixo, nessa base da pirâmide, são componentes que são invisíveis e cobertos para o quê? Para os aspectos sociais e psicológicos. O que quer dizer isso? O que é necessário hoje para que esteja uma empresa, de certa forma, organizada? O que é necessário hoje para essa pessoa estar organizada e inteirada dentro do ambiente organizacional? No próximo slide, eu mostro para vocês, os 3 níveis da cultura organizacional dentro de uma cultura de uma determinada empresa. Então, nós temos aí o quê? Artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas. O que quer dizer cada um dos 3? Primeiro, estruturas e processos organizacionais. Os artefatos são mais fáceis de manusear, mais fáceis de mudar. Valores compartilhados, valores agregados, pessoas estão reunidas dentro desse ambiente organizacional. Filosofia, estratégias e objetivos. São as justificações compartilhadas, como é que essas pessoas elas estão interligadas. E os pressupostos, as pressuposições básicas dentro da cultura organizacional, crenças inconscientes, percepções, pensamentos e sentimentos. Ou seja, os valores que nós temos que são agregados aos valores da cultura organizacional como um todo. Tá? Gente, mais uma vez, vale a pena lembrar, dá uma acompanhada, segue a sequência do material que você vai acompanhar todos os termos bem colocados lá no material que você já tem. Cultura organizacional, o que seria, gente? A cultura ela é representada, nesse slide que é mostrado para vocês, representa a maneira como a organização que visualiza a si própria e o seu ambiente.
O objetivo da cultura é esse, saber como é que essa empresa está inserida nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente organizacional que a gente sabe que é tão competitivo. Então, os elementos principais da cultura eu trago aí para vocês mostrando o cotidiano do comportamento observável, como as pessoas interagem, as normas de uma determinada empresa, tá? As regras que existem dentro delas, os valores dominantes, como o terceiro tópico, defendidos por uma organização, a ética e o respeito e os valores, que é aquele colaborador que as pessoas já trazem e fazem essa junção dentro do ambiente organizacional. Continuando o slide sobre cultura, né, o que seria essa cultura, é a filosofia administrativa, o que já orienta as políticas de organização desse determinado grupo, as regras do jogo, como é que as coisas funcionam dentro do ambiente organizacional e o clima organizacional. Peço que vocês deem uma atenção, um enfoque especial sobre o clima organizacional, que são os sentimentos das pessoas e como elas interagem entre si para que os processos administrativos, para que as empresas elas funcionem no decorrer de forma tranquila e satisfatória, tá? Bom, nesse próximo slide eu trago para vocês os dois lados da adaptação mútua entre pessoas e organização, a socialização organizacional e a personalização. Ou seja, o que seria isso? Tá fazendo aí uma relação com uma seta entre as duas. A organização adapta as pessoas às suas conveniências e as pessoas elas passam a se adaptar à organização. Resumindo esse slide, gente, para que a gente entenda essa relação mútua do processo de gestão de pessoas como um todo, temos que nos adaptar ao processo administrativo, tentar entender como é que essa empresa funciona, como é que essa organização funciona, para ela poder crescer e esses colaboradores trabalharem de certa forma satisfeitos. Bom, a cultura organizacional como um todo, como segue o slide seguinte, é baseado em histórias, tá? Contos e passagens sobre o fundador da companhia, lembrança. Toda e qualquer empresa, precisamos saber que já vem com esse enfoque de cultura como um todo. Então, nós precisamos saber como ela começou, quais são os meios, os artifícios que ela chegou para atingir um padrão e um patamar onde ela já se encontra. Toda e qualquer empresa, temos que lembrar também que ela tem rituais e cerimônias, tem já grupos, são sequências repetitivas de atividades que expressam e reforçam os valores da organização. Ou seja, quais são os rituais, o que já existe organizado dentro daquela empresa, para que ela cresça, que ela mantenha, se organize e continue dentro do mercado de trabalho que a gente sabe que é bastante competitivo. O terceiro ponto seria símbolos. A arquitetura do edifício, o objetivo, o que é que essa empresa, de fato, ela tenta inserir nesse mercado de trabalho, fazendo essa relação com essa gestão de pessoas, termo esse já conhecido por vocês, tá? Então, qual é o espírito democrático, como é que essa empresa, de fato, funciona? Vale a pena você dar uma lida em relação a isso aí. O próximo tópico é a linguagem, gente. Muitas organizações, ao mesmo tempo, elas utilizam a linguagem como meio de identificar a cultura e a subcultura. Como é que essas empresas, elas falam, elas aprendem dentro do ambiente organizacional. Como é que ela expõe o seu produto para o mercado, como é que ela se comunica com esse cliente, né, esse colaborador e todos esses recursos humanos que dela fazem parte. Bom, dentro das empresas, no próximo slide a gente fala sobre avaliação de desempenho. O que se pretende dentro do ambiente organizacional? A preocupação, como coloca o slide, da principal das organizações, está voltada para a medição, avaliação e monitoração de 3 aspectos que seguem aí para vocês olharem. Primeiro deles são os resultados, ou seja, os resultados concretos e finais se pretende alcançar dentro de um curto período de tempo. A gente sabe que o mercado hoje ele exige que todas as pessoas elas corram, elas sejam bastante ágeis e competitivas. Então, o desempenho dentro dessa empresa como um todo, um dos focos principais, viu, gente? Hoje, dentro do ambiente organizacional e dessa moderna gestão de pessoas, pauta e coloca sempre em cima de resultados. Desempenho, que seria desempenho, ou seja, o comportamento ou meios instrumentais que se pretende pôr em prática, como acontece esse desenvolvimento como um todo. E o terceiro ponto é fatores críticos de sucesso, ou seja, os aspectos fundamentais para que a organização seja bem sucedida nos seus resultados e seus desempenhos. Então, precisa ter toda uma organização delas aí. Muitas empresas desenvolvem vários sistemas de avaliação para acompanhar os resultados financeiros, custo de produção, qualidade e quantidade de bens produzidos, desenvolvidos pelo desempenho individual dos funcionários e satisfação do cliente. Lembra, gente, durante as nossas videoaulas, e sempre peço para que todos vocês acompanhem os principais termos
que requer e que falam para nós sobre a gestão de pessoas. Eu acredito que vocês já estejam familiarizados com eles, tá? Bom, para fazer a avaliação de desempenho, esse tópico bem interessante a ser colocado, avaliação de desempenho, os conceitos básicos. Processo que mede o desempenho de um funcionário, processo que revê a atividade produtiva da contribuição desses indivíduos dentro do ambiente organizacional. Avaliação do desempenho como um todo, gente, é a identificação, é a mensuração do desempenho dos seres humanos nas organizações. Como é que esses seres humanos a todo instante estão sendo avaliados dentro desse processo. A mensuração é o elemento central do sistema de avaliação, procura determinar os certos padrões e objetivos. Gente, as empresas elas requerem sempre essa avaliação desse candidato, desse colaborador, de quem vai chegar para ela. Então é necessário a gente saber e identificar como é que é feita dentro do ambiente organizacional. Todos nós devemos nos perguntar a todo instante, nós que estamos estudando gestão de pessoas, não esqueça de perguntar a todo momento, para que avaliar o desempenho, por que avaliar desempenho, qual desempenho deve ser avaliado, como avaliar esse desempenho, quem deve fazer a avaliação do desempenho, quando avaliar e como comunicar a avaliação do desempenho. Lembra, o desempenho desse colaborador, o desempenho que é feito, que é pedido e é solicitado para que todos estejam sempre interagindo nesse ambiente organizacional. Nesse próximo slide, gente, aí você observa quais são os fatores que afetam no desempenho do cargo. Fiz um resumo aí para vocês entenderem. Primeiro, nesse maior, tem o esforço individual, tá? Grande aí, ó, em amarelo. Logo em seguida, você vê o valor das recompensas, a habilidade das pessoas, a percepção que as recompensas dependem do esforço e a percepção do papel. Tudo isso aí é o que a empresa exige hoje desses colaboradores, desses funcionários que estão nesse ambiente organizacional, querendo o quê? O desempenho. Como é que você consegue e cresce a todo instante dentro desse ambiente organizacional, tá? Então, valor, habilidade, percepção e percepção do papel são os 4 pontos principais para esse indivíduo, esse esforço individual. Por que nós devemos avaliar? Tá? Então, avaliar desempenho a todo instante dentro dessa cultura, dessa empresa que já existe, desse processo organizacional, é para que, através dela, possa comunicar aos funcionários como eles estão indo no seu trabalho, para sugerir quais são as necessidades. Resumindo, gente, para que esse entendimento, para esse slide fique bem entendido, tá? Qualificação e motivação são as palavras-chave hoje dentro do ambiente organizacional, ok? Bom, quais são os benefícios dessa avaliação de desempenho? A avaliação ela deve cobrir não somente o desempenho dentro de um cargo ocupado, como também o alcance de metas e objetivos. No material de vocês está bem explicado sobre quais são essas necessidades básicas que necessita. Tá? O desempenho e objetivos devem ser tópicos inseparáveis na avaliação do desempenho, nessa qualificação sequenciada. E a avaliação ela deve enfatizar o indivíduo no cargo e não a impressão a respeito de hábitos pessoais observados no trabalho. Os benefícios como um todo que esse funcionário, esse colaborador, esses grupos que estão inseridos dentro do ambiente organizacional. No próximo slide fala para nós da avaliação, ela deve ser aceita por ambas as partes, alguém que está sendo avaliado e alguém que está avaliando, que deve estar de acordo com a avaliação, trazer benefícios. Sempre, gente, todo e qualquer processo visa, né, visa uma melhoria dessas empresas, ok? Existem pontos negativos também, malefícios. Quando as pessoas envolvidas na avaliação do desempenho a percebem como uma situação de recompensa ou de punição. Um dos termos que é colocado muito, que as pessoas colocam aí afora, a ideia de serem punidas dentro do ambiente organizacional. E a gestão de pessoas ela não prega essa punição, mas prega sempre o desenvolvimento desse colaborador, se ele, obviamente, faz jus das suas atividades, tá? No próximo slide, quando as pessoas avaliadas elas percebem um processo injusto ou tendencioso, os comentários são desfavoráveis, quando a avaliação é inócua. O que se coloca para vocês nesse slide sobre os malefícios? Para o entendimento que essa avaliação de pessoas, existe essa avaliação desse desempenho e é necessário que tenha um entendimento que a empresa ela não está correndo atrás para prejudicar o funcionário, e sim para uma melhoria como um todo. Bom, existe responsabilidade dessa relação de avaliação do desempenho, esse slide bem colocado, bem tranquilo, que dá para vocês entender. Por exemplo, nós temos o funcionário, tá? Então tem o órgão de RH, o chefe, colega, clientes, subordinados, clientes externos, colegas, comissão de avaliação, chefe imediato. Existe um grupo como um todo que está responsabilizado dentro do ambiente organizacional. Ou seja, a empresa hoje ela é um emaranhado,
ela é um grupo de pessoas que estão envolvidas, não são pessoas que estão sozinhas. Para avaliar desempenho hoje, gente, já foi falado lá anteriormente nos slides na aula 2, habilidades, comportamentos e metas. As empresas hoje elas estão atrás de capacidades, necessidades, quais são o traço desse colaborador, o traço dessa moderna gestão de pessoas, o que é que ela de fato quer, quais são os comportamentos dos indivíduos dentro do processo organizacional e quais são as metas, o que é que as empresas elas pretendem atingir. Segue a sequência dos 3 quadros aí para vocês, tá? No primeiro com habilidades, no segundo com comportamentos, no terceiro com metas. Dá uma lida e entendimento deles aí, que vocês vão entender facilmente. Bom, no próximo slide, faço uma comparação entre os métodos de avaliação, tá? Comparações com o trabalho, os padrões de trabalho, comparação entre indivíduos e comparação com objetivos negociados. O que é necessário em cada um deles para a gente poder entender esses métodos que são feitos dentro da empresa? Dá uma lida no teu material que você também vai conseguir entender facilmente, só seguindo essa sequência desse slide que eu mostrei para vocês. Bom, avaliação do desempenho como elemento integrador das práticas do RH. Qual é a finalidade desse processo de desempenho dentro do ambiente, dentro de uma empresa como um todo? Agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Isso aí vocês já lembram também dos slides das nossas aulas anteriores. O que é que você quer? No processo de agregar, é localizar pessoas para que façam parte dessa organização. Será que, aplicando pessoas, elas indicar se essas pessoas elas estão integradas no ambiente? Essa recompensa é indicar se essas pessoas estão adequadamente colocadas dentro do mercado de trabalho. O desenvolver pessoas é indicar os pontos fortes e fracos dessas pessoas com a finalidade a ser corrigidas. Manter pessoas é indicar o desempenho e os resultados alcançados por essas pessoas. E o processo de monitorar é proporcionar retroação, saber se essas pessoas e as potencialidades delas estão de acordo. Nesse slide aí ele mostra essa avaliação do desempenho como parte integradora. Gravem os termos, tá, gente? Em todas as videoaulas eu sempre peço para que vocês aprendam os termos a respeito da gestão de pessoas, tá? Bom, esse último slide para vocês aí fecha as nossas videoaulas. Eu espero ter contribuído com vocês. Estou à disposição, mais na frente aqui segue meu e-mail, renatomendespc@gmail.com. Estou à disposição. Um abraço a todos.